Você está participando do nosso púlpito eletrônico? Então inscreva-se, curta, compartilhe e comente. Vai ser uma bênção e você vai fazer parte dessa visão. Deus te abençoe. Vamos abrir a palavra de Deus, irmão, no livro de Atos dos Apóstolos. Capítulo 2. Vou procurar bem rápido aqui. Mas esse assunto foi o que Deus tocou no meu coração para trazer aqui para a igreja hoje. É um assunto que você tem que prestar bem atenção, é um assunto de sensibilidade espiritual. Eu estava orando para que não houvesse nenhum tipo de perturbação, para não te tirar a atenção. Porque eu sei que o que Deus tem para te falar pode abençoar poderosamente a sua vida. Atos capítulo 2, vamos ler 2 versículos. Diz assim: Deus ressuscitou, versículo 32, 33. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Obrigado, Senhor, por tua palavra, nos dá a tua bênção, a tua direção e abençoa teus filhos, que sejam alcançados por ela. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, o capítulo 2 do livro de Atos é um dos capítulos mais fantásticos que tem na Bíblia. Mais maravilhoso que tem na Bíblia. Por quê? Porque fala da descida do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo desceu, registra esse momento de fundamental importância para a igreja de Cristo aqui na terra. A descida do Espírito Santo. Aquele que veio para nos dar vigor, aquele que veio para nos dar poder, aquele que veio para nos dar ousadia, aquele que veio para nos dar sabedoria, aquele que veio para nos dar coragem, ânimo, força, capacidade, visão e unção. O Espírito veio para equipar a igreja, para dar à igreja esse suporte, para dar mais do que um suporte. O Espírito veio para dar vida à igreja. Por isso que é tão importante um crente entender que ele precisa do Espírito Santo, mesmo que ele não pode, meu irmão, de maneira nenhuma, ele não pode, de forma alguma, ter uma vida desassociada do Espírito Santo. Ter uma vida desassociada do Espírito Santo. Então, em nome do Senhor Jesus, meu irmão, é preciso que o crente esteja, glória a Deus, esteja equipado pelo Espírito Santo. Ele precisa desse suporte do Espírito Santo. Essa descida do Espírito Santo também foi um testemunho de Deus a respeito da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos essa capacidade, essa convicção de que o Espírito Santo conosco é um testemunho. E Pedro fala isso aqui no texto, que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Ele diz assim, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto sobre vós que agora vedes. No versículo 32 ele diz, Deus ressuscitou a este Jesus. Então, Deus ressuscitou Jesus e cumpriu a sua promessa através de Jesus, derramando o Espírito Santo na igreja. Então, meu irmão, isso é uma coisa extremamente poderosa, extremamente maravilhosa. Nós temos a presença do Espírito Santo hoje na igreja, é fundamental. Por isso, irmão, eu quero lhe dar um conselho aqui de coração.
Eu sei, não é pecado você desejar ter sua casa própria, você desejar ter a sua vida controlada direitinho, ter seus bens. Isso não é pecado, desde que você não faça disso a razão da sua vida, você saber ter, porque para se ter as coisas é preciso se saber possuir. Agora, não pense que isso, o evangelho é isso. Há coisas mais importantes no evangelho. Por exemplo, um crente, meu irmão, ter uma vida cheia. Eu não estou falando fantasiosamente, eu estou falando da realidade. O crente ter uma vida cheia do Espírito Santo, isso não tem preço. Quantos dizem glória a Deus? Não tem fazenda, não tem tesouro, não tem importância monetária que possa cobrir essa dádiva de você ter uma vida cheia do Espírito de Deus. Irmão, isso é poderoso, isso é maravilhoso, isso é uma dádiva de Deus, por isso que é tão fundamental. Agora, o Espírito Santo, ele veio, olha que coisa linda. O Espírito Santo veio para glorificar Jesus. Um crente que é cheio do Espírito Santo, ele tem prazer em glorificar Jesus. Ele jamais fará alguma coisa que danifique Jesus. Que vem, não, a vida nossa, o nosso prazer, o que é que nos faz estar aqui nessa noite? Nós não estamos aqui, eu creio em Deus que isso é um sentimento de todos vocês que estão aqui, eu acredito em vocês, que ninguém está aqui para passar um tempo. Nós estamos aqui porque o Espírito Santo nos impulsiona, amém? E nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor Jesus através dele. É o Espírito Santo que nos leva a glorificar o nome do Senhor Jesus. Ele veio para glorificar o Senhor Jesus, ele veio para nos guiar a toda a verdade, ele veio para nos revelar as coisas espirituais. Um crente que não tem o Espírito Santo é seco, ele é seco, ele não entende as coisas espirituais, ele não consegue discernir quando é Deus, quando não é, quando é o diabo e quando não é. Ele fica como uma criança na mão de Satanás. Ele não sabe dizer, epa, psh, não, Satanás, aqui não, tu não vai perturbar aqui não. Ele não sabe discernir quando é que é Deus que está falando. Ele não sabe entender as coisas de Deus. E o Espírito Santo veio para nos guiar, para nos revelar estas coisas. Também ele veio para quebrar o jugo. Um crente que é cheio do Espírito Santo, ele não vive debaixo do jugo. Quantos dizem glória a Deus? Porque a unção despedaça o jugo. Levante a mão e diga glória a Deus. Ele passa por tribulação, mas ele não vive na tribulação. Ele vence a tribulação. Levante a mão e diga glória a Deus. O jugo é despedaçado. Aleluia! Outra coisa importante, irmão, é que o Espírito Santo vem para interceder. Eu não sei se vocês já passaram por isso, não sei, pode ter que alguém já passou por isso, por essa situação, de você estar tão angustiado, que você dobra o joelho e não tem palavras para orar, você só consegue dobrar o joelho e dizer, Deus tem misericórdia de mim. Fique sabendo de uma coisa, neste momento, o Espírito intercede com gemidos inexprimíveis. Levante a mão e dê glória a Deus. Você pode não saber o que falar, mas Ele falará por você. Levante a mão e dê glória a Deus. Ele fala por nós. Aleluia! Glória a Deus por isso. Isto é maravilhoso. Aleluia! Ele nos proporciona uma verdadeira comunhão com Deus. Um crente cheio do Espírito Santo, ele tem comunhão com o Senhor. Ele tem comunhão com Deus. Ele tem uma verdadeira comunhão com Deus. Eu vou citar alguns versículos aqui. Joga rapidinho para a gente, só para a gente ler. João 16, 14. Rapidinho. João 16, 14. João 16, 14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. João, capítulo 13, João capítulo 14, versículo 25. Joga aí, o versículo 25. Joga aí, por favor. Glória a Deus. Tenho-vos dito isto, estando convosco. 26. Aleluia. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar do quê? Coloque aí. Quem foi que tirou aqui, irmão? Vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho o quê?
dito, levante a mão e dê glória a Deus. Aleluia! Deus seja glorificado. Então o Espírito Santo é fundamental. O Espírito Santo é necessário para a nossa vida. Não obstante o Espírito Santo ser abstrato, você não diz assim, pastor, eu toquei o Espírito Santo, apertei a mão do Espírito Santo, eu cumprimentei cotovelo com cotovelo com o Espírito Santo. Isso não é verdade. É Espírito, não é? Mas uma coisa eu quero que você veja e preste bem atenção, é que ele vem da mesma maneira que veio aos discípulos e jamais ele passará desapercebido. Quando o Espírito Santo vem numa vida, meu irmão, nunca ele passará desapercebido. Ninguém pode dizer assim, pastor, eu fui batizado com o Espírito Santo, eu tenho o Espírito Santo, e a pessoa não percebe. Você percebe. Um crente cheio do Espírito Santo, você percebe. Você percebe. Você vê que aquele homem, aquela mulher, aquela moça, aquele moço é cheio do Espírito Santo. Ele não precisa dizer, eu sou cheio do Espírito Santo. Você percebe. Ele não passa desapercebido. Um crente, meu irmão, que tem o Espírito de Deus na sua vida, pode anotar isso, não passa desapercebido. Ele é batizado com o Espírito Santo? Eu não sabia, não. Quando o crente é cheio do Espírito Santo, não passa desapercebido. Não passa. Ele não passa. Tá certo? Vamos ler os versículos de Atos capítulo 2. Olha que interessante. A primeira coisa interessante que eu quero que você note aqui é que se você procura provas da Trindade no Novo Testamento, aqui tem uma prova da Trindade. Olha lá. Diz assim, Deus ressuscitou a este Jesus, no versículo 32, de que todos nós somos testemunha, o Filho. De sorte que exaltado à destra de Deus, o Pai, tendo recebido a promessa do Espírito Santo. Então, Pai, Filho e Espírito Santo. Esse texto aí é um texto que você pode anotar e dizer, isso aqui tem a Trindade. Se alguém vier perguntar, eu mostro aqui a Trindade divina aqui, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é bom você anotar. Mas eu quero me ater aqui em 3 palavras desse texto. Derramou, vedes e ouvis. Por isso que ele não passa desapercebido. Eu quero que você tome atenção nessas 3 palavras. Derramou, vedes e ouvis. A manifestação do Espírito Santo em nossa vida leva a esses 3 estágios. Primeiro, sentir. Você sente. Você não vê, mas você sente. Sentir. Derramou. Olha a palavra que ele usa. A promessa do Pai, do Espírito Santo que derramou. O que é derramar? Entornar. Quando você entorna alguma coisa, cair sobre alguma coisa. Então você sente. Você sente o Espírito Santo. Você é capaz de senti-lo. Olha o que é que diz Joel, capítulo 2, versículo 28. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e filhas profetizarão. Olha só, há uma ação do Espírito Santo. Os vossos velhos terão sonhos. Há uma ação do Espírito Santo. Os jovens terão visão. Você sente algo novo. Ninguém pode dizer, pastor, eu estou cheio do Espírito Santo e você é a mesma pessoa. Não pode existir isso. Tem que acontecer alguma coisa. Quantos dizem amém? Aleluia. Poxa, isso é história para boi dormir, irmão. Eu fui batizado com o Espírito Santo, mas não senti nada, não tem nada novo na minha vida, não tem nada acontecendo. Não! Vai haver uma ação que você sentirá. Quantos dizem glória a Deus? Você sentirá isso na sua vida, querido. Você vai sentir. Todos os que receberam essa promessa sentirão, primeiro em si mesmos,
o efeito. Por exemplo, ninguém aqui vê o vento. Ninguém vê o vento. Mas você sente o efeito do vento. Você não vê o Espírito, mas você sente o efeito dessa experiência. Quem é batizado com o Espírito Santo sente o efeito dessa experiência. Eu fui batizado, mas eu nunca senti nada. Irmão, tem alguma coisa errada. Porque você sente o efeito. Você sente. E esse efeito que você vai sentir, os outros vão sentir também na sua vida. É por isso que eu digo, uma pessoa batizada com o Espírito Santo não precisa usar uma tabuleta. Eu sou cheio do Espírito Santo. Eu sou cheio do Espírito Santo. Não precisa. Não precisa. Porque você sabe, você é consciente do que aconteceu com você. E as pessoas que te cercam também verão isso. As pessoas também vão testificar isso. Olha o que aconteceu com Pedro. Né? Olha o que aconteceu com Pedro, glória a Deus. Ele diz, eu senti. Ele diz, a promessa foi derramada sobre nós. Ele diz, ei, povo de Jerusalém. Ele ficou de pé e não podia conter aquilo que aconteceu com ele. Ele disse, ei, povo de Jerusalém, ninguém aqui tá bêbado não. Aqui não tem nenhum cachaceiro não. Não tem nenhum bêbado aqui. Olha, algo me aconteceu. E ele se a promessa de Joel, a promessa do Pai foi derramada sobre mim. Ele está dizendo, ei pessoal, eu senti algo aqui. Eu senti algo aqui. Eu senti algo aqui. Algo aconteceu comigo, alguma coisa aconteceu. Mas não é só a pessoa que é batizado que sente, não. Outras pessoas sentirão. Atos capítulo 3, versículo 6, Pedro vai subindo e tem um aleijado ali na porta do templo, ele diz assim, eu não tenho ouro e não tenho prata. Mas olha como ele sentia que ele tinha alguma coisa, como ele sabia. É muito mais do que sentir, ele sabia, ele tinha certeza. Ele assim, eu não tenho ouro nem tenho prata, mas o que eu tenho alguma coisa. O que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta. E o Senhor operou um milagre na vida daquele paralítico. Podemos aplaudir a Deus por essa vitória. Diga glória a Deus. Então, meu irmão, aquele homem na porta formosa, ele foi testemunha do efeito daquilo que aconteceu na vida de Pedro. E quando um crente é cheio do Espírito Santo, você vê isso. Alguém diz assim, eu conheci esse camarada aqui. Eu conheci essa mulher aqui. As pessoas da tua família vão dizer, tem alguma coisa. Aqueles que não são crente, que não são cristãos, vai dizer, tem alguma coisa. Porque vai sentir o efeito. Você não é mais a mesma pessoa. Quantos dizem glória a Deus? Você não pode ser a mesma pessoa. Aleluia! Você está em outro lugar agora. O Espírito de Deus vem sobre sua vida com poder. Diga glória a Deus! Aleluia! E esse poder não pode ser, irmão, minimizado. Glória a Deus, não pode ser. Essa experiência. Quantos dizem glória a Deus por isso? A segunda coisa que diz o texto é esse aqui, ó. Diz assim, de sorte que exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou, a gente sente. Isto que vós agora vedes, a gente vê, a gente vê. Essa experiência nos proporciona e proporciona a todo aquele que recebe alguma coisa para apresentar. Um crente cheio do Espírito Santo tem alguma coisa para apresentar. Fica evidente isso. As pessoas veem isso. As pessoas conseguem enxergar isso. Em Atos 2, versículos 6 e 7, o povo viu a evidência quando o Espírito Santo desceu. Qual foi a evidência? Eles começaram a falar na língua do povo que estava ali naquela cidade. Havia estrangeiros, uma porção de lugares ali em volta. E começaram a ver, e eles diziam assim, esses homens são galileus, esses caras não têm cultura para falar nessa. Mas eles viram a evidência. Evidência externa. Mas há também uma evidência interna, quando nós somos cheios do Espírito Santo. E essa é mais preciosa. Porque nós vivemos num tempo que a gente vê muita gente falando em língua e pouca vida. Muita gente falando em língua e pouca conversão. Muita gente falando em língua, muito pouco, não se tem poder.
Muita gente falando em língua, mas é blá, 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 blá. Mas há uma evidência interna que as pessoas veem. Você quer ver só a coisa aqui? Atos 2:14. Olha o que é que diz a palavra de Deus. Pedro, porém, pondo-se de pé, com os 11 levantou a voz e disse-lhes: varões judeus, e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório, e escutai as minhas palavras. Olha só, que evidência foi essa? Que coisa foi essa? O que foi que aconteceu? Qual foi a evidência que aconteceu? Há uma mudança poderosa na pessoa. Por quê? Abre a Bíblia em Mateus capítulo 26, versículos 69 ao 74. Vamos dar uma olhada aqui. Mateus 26, 69 ao 74. Vamos lá, vamos ler. Olha aqui, esse aqui é o mesmo Pedro que ficou de pé no dia de Pentecostes e disse: varões judeus, olha aqui, olhem para mim, varões. Sou eu, Pedro, que estou falando. É o mesmo homem. Olha como é que ele era antes do Espírito Santo vir sobre a vida dele. Olha aqui o Pedro. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio. Eu quero abrir um parênteses aqui. Presta atenção nessa palavra sentado. Olha como é a diferença quando o crente é cheio do Espírito Santo e quando não é cheio do Espírito Santo. Ele estava sentado. Aqui ele se levantou para cair fora, para se esconder, para fugir da mulher, para negar que Jesus Cristo era o seu Senhor. Em Atos 2, ele se levantou para olhar a multidão de cara e dizer: ei, eu sou Pedro, aleluia, eu sou Pedro, e o Espírito de Deus e Jesus ressuscitou. Levante a mão e dê glória a Deus. Tem mudança. Olha aqui. E assentado fora no pátio, e aproximando-se dele, uma criada, olha só, uma criada disse: tu também estavas com Jesus o Galileu? Qual foi a resposta dele? Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E se levantou, mas se levantou para correr, se levantou para se esconder, se levantou para mentir, se levantou para cair fora. Olha a diferença do homem do capítulo 2. E saindo para fora, o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. Que foi que ele falou? E ele negou outra vez, com juramento. Olha só, rapaz. Nossa, convincente. Convincente. Não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és deles, pois tua fala te denuncia. O que foi que ele falou? Então começou ele a praguejar. Que coisa bonita. Que coisa bonita. E a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Olha aqui. Aqui está. Qual foi a mudança que aconteceu? Joga aqui. Eu já li, mas joga novamente para os irmãos. Olha aí. Atos 2:14. E agora? Olha a mudança. Olha o que é que o Espírito Santo faz na nossa vida. Olha a mudança que o Espírito Santo faz. Atos 2:14. E cumprido-se o dia de Pentecostes, estavam Atos 2:14. Versículo 14. Pedro, porém, pondo-se em pé, com os 11, levantou a sua voz. Agora, ele não falava: eu não sei quem é esse cara, não. Eu não conheço, não, rapaz. Que é isso? Que é isso? Não. Agora ele era um homem mudado, porque nós observamos, nós somos capazes de ver essa identificação na vida dos irmãos. Um crente cheio do Espírito Santo, você vê a presença do Espírito Santo. Ele não precisa rodar, um mistério, não sei o que, não precisa não, nada disso. Não precisa nada, não precisa de chaleira, chiando, não precisa nada disso não. Nada disso não. O Espírito de Deus se move naquela vida. Aleluia!
Aleluia! Quantos dizem glória a Deus? O Espírito de Deus se move naquela vida. O Espírito Santo se move. E você tem a evidência. Você olha ali e você vê a diferença. Glória a Deus. Você vê a mudança. Glória a Deus. Pedro era aquele cara precipitado, explosivo, né? Era aquele homem duvidoso. Você encontra nos evangelhos Pedro explodindo, tirando a espada, arranca a orelha. Você vê Pedro precipitado, querendo ensinar até Jesus. Não tem gente que nem tirou as fraldas e quer ensinar os outros. Não tem gente que é assim. Pedro não chegou para Jesus, não foi ensinar. Não virou para Jesus: Senhor, vem cá, eu quero te dizer que tu não podes ir a Jerusalém. Jesus virou e disse assim: para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás. Nem tinha começado ainda, já queria ensinar Jesus. Precipitado. Depois duvidoso. És tu que estás aí andando na água? Jesus disse: sou eu, venha. Ele andou. Deu uns 3, 4 passos, mas duvidou. Começou crendo e por causa da ventania, isso e aquilo, ia afundando. Se não fosse Jesus, ele morria afogado ali. Mas, meu irmão, esse homem que começou ali duvidoso, explosivo, medroso, questionador, agora se torna um homem audacioso. Um discípulo dedicado, verdadeiro, corajoso, fervoroso, que fica de pé, olha para uma multidão e dá testemunho da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos dizem glória a Deus? Então, quando você vê um crente, foi batizado com o Espírito Santo, você vê. Você pode acompanhar a vida dele, que você vê que, na verdade, aquele camarada, aquela pessoa, aquele irmão, aquela irmã, foi batizado no Espírito Santo mesmo. Você vê, não deixa dúvida, foi batizado no Espírito Santo. Outra coisa que o texto diz aqui, a gente já está caminhando para o fim, é que diz assim: de sorte que, exaltado pela destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou, eu sinto isto, derramou isto que vós agora vedes, eu vejo e ouvi. Ouvi. Derramou isto que vedes e ouvi. Eu quero te dizer uma coisa de verdade. Se tem uma coisa que não pode ser mudada, é esta. A real presença do Espírito Santo não pode ser abafada. Ninguém põe uma mordaça no Espírito Santo. Ele vai se fazer ouvir. Quantos dizem glória a Deus? Eu já vi aqui na igreja, eu já vi maneiras do Espírito Santo falar assim. Ele usa uma pessoa numa palavra. Quando chega na quinta, aquela pessoa não sabe nem o que foi pregado na terça, vem quase que no mesmo assunto. Ele começa. Teve uma ocasião aqui que ele falou durante dias. E eu ouvia, eu ficava aqui prestando atenção. Eu dizia: como ele é maravilhoso. Como ele é maravilhoso. Quem tem ouvido, ouça. Quantos dizem glória a Deus? O Espírito Santo continua falando. Levante a mão, diga glória a Deus. Diga: Senhor, eu quero te ouvir. Eu quero te ouvir, Senhor. Aleluia. Eu quero te ouvir. Glória a Deus. Aleluia. Ele vai se fazer ouvir. Atos 2:6, no início do versículo, diz assim: e correu aquela voz pela cidade, pessoal batizado, e correu aquela voz. A voz dele não pode ser abafada. Ele vai falar ao teu coração. Ele está falando ao teu coração nessa noite. Ele está falando aos nossos corações aqui. Aleluia. Glória a Deus. Ele vai falar. Aleluia. E você vai ouvir. E as pessoas que estão ao seu redor vão ouvir. E a igreja vai ouvir. Aleluia. Nossa posição é dizer: fala comigo, Senhor. Quantos querem ouvir essa voz poderosa e maravilhosa do Espírito Santo? Diga glória a Deus. Nós queremos ouvi-la. Aleluia. O fogo vai arder em você, meu irmão. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, menino de 15 anos de idade,
quando eu fui batizado com o Espírito Santo, a primeira coisa que veio é que eu queria falar, pastor. Eu peguei uma Bíblia, já falei para vocês que eu não sabia abrir a Bíblia no livro de Abacuque. Mas eu fui para a rua, abri a minha Bíblia e começava a gritar: Jesus salva, Jesus liberta, Jesus pode. E preguei o Evangelho. Mas eu estava cheio, inflamado do Espírito Santo. Quem tem o Espírito de Deus, meu irmão, glória a Deus, tem o desejo, o fogo arde para falar de Jesus. Um crente batizado com o Espírito Santo que não tem prazer de falar de Jesus, não tem prazer de falar de Jesus, não tem prazer de falar de Cristo, é estranho. O fogo arde, o Espírito Santo se faz ouvir através da sua vida, lá no teu trabalho, lá onde você vive, com as pessoas que você convive, o Espírito Santo se faz ouvir, aleluia, ele não pode ser amordaçado. Glória a Deus, meu irmão, isso é maravilhoso. O fogo vem, cai e arde. Eu não sabia. Tinha alguma noção de teologia? Não. Sabia pregar? Nem de longe, meu irmão. Nem disse assim: ô João, faz. Meu irmão, nenhuma noção de nada. Eu abri a Bíblia e dizia: Jesus, Jesus, Jesus ama! Jesus pode livrar você da maconha, do cigarro, do álcool. Ele livra você do pecado. Ele libertou a minha mãe. Ele pode libertar. Era a minha mensagem. E as pessoas paravam, uns paravam, ouviam, outros balançavam a cabeça. Mas eu gritava. Eu queria falar que Jesus salva. Eu não podia calar, porque ardia dentro de mim esse fogo. Quantos dizem glória a Deus? Tem fogo no seu coração, irmão? Tem fogo aí? Se tem fogo, dê glória a Deus. Dê glória a Deus. O fogo tem, irmão. Tem muita gente deixando o fogo apagar. Não deixa não, meu irmão. Tem fogo aí, diga glória a Deus. Diga: Senhor, obrigado, aleluia. Esse é maior do que qualquer bem. Aleluia. Diga: ainda tem fogo no meu coração. Levante a mão, dê glória a Deus. Diga: eu quero, Senhor, acende esse fogo na minha vida. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, meu irmão, glória a Deus. O fogo, olha o que é que diz o profeta Miqueias, no capítulo 3, versículo 8. Mas de certo eu sou cheio de força e do Espírito do Senhor, e cheio de juízo e de ânimo, para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. O fogo vai arder em você. Olha, eu quero te dizer uma coisa para você. Aquele que nasce no fogo não suporta viver na fumaça. Tem que ter fogo na nossa vida. Fumaça não resolve. O que resolve é o fogo do Espírito Santo. Aplauda ele porque ele é real. Diga glória a Deus. Agora aqui cabe uma pergunta, irmão. Porque a gente tem que ver os dois lados da questão. O que pode impedir a manifestação do Espírito Santo na minha vida? O que é que pode impedir? A promessa é para todo mundo que crê. É para mim, para você, para os irmãos. Mas o que é que pode impedir essa promessa na nossa vida? Essa experiência na nossa vida? 3 atitudes da nossa parte pode ser determinante para travar, para impedir a manifestação do Espírito Santo. 3 atitudes. Número 1, a falta de resposta. Anote isso, a falta de resposta. O que é que o senhor está querendo dizer isso? Presta atenção no que eu vou te falar aqui. Aqui entra em questão a sua sensibilidade. Irmão, cultive a sua sensibilidade espiritual. Estar atento à voz do Espírito Santo. Não venha para a igreja, irmão, para conversar. Eu vou lhe dar um conselho. Não venha. Não é? Quando acabar o culto, você cumprimenta os irmãos, porque é muito feio. E eu quero até dar um alerta. Irmão, quando acabar o culto, fale com 2, 3 irmãos. É muito feio você não dar uma palavra com ninguém no zap. Oi, eu te amo, você é maravilhoso, olha aqui para mim. Faça isso não aprenda isso não, que isso é feio. Aí a pessoa diz assim: esse irmão entra na igreja, não me dá nem a paz do Senhor, e depois vem no zap: eu te amo, olha, você é maravilhoso. Não faça isso. Durante o culto, não. Durante o culto você tem com quem conversar. É com Jesus. Mas acabou o culto, cumprimente aí 2, 3 irmãos. Ô, meu irmão, é bom a gente interagir. Quantos dizem glória a Deus? Isso é legal, aleluia. Não acaba o culto. Aí depois você manda:
Oi, querido, olhe aqui para mim. Não faça isso não, que isso não dá certo. Tá? Não dá certo, não dá certo, tá? Então, olha só, meu irmão, a falta de resposta, sensibilidade espiritual, nesse momento de adoração, não converse, não tem nada a tratar. Nesse momento de adoração, você está aqui. Eu quero ouvir a voz do Espírito Santo. Você precisa estar atento, aguce a sua sensibilidade espiritual. Agora é a hora de ouvir o Espírito Santo. Ele fala através de um hino, ele fala através de um testemunho, ele fala através da sua palavra. Então ouça o Espírito Santo. Hebreus 3, versículo 7 e versículo 8, a parte A, diz assim: portanto, como diz o Espírito Santo, olha só, portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvires hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, seja sensível à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo fala à igreja. Seja sensível. Procure estar em harmonia. Não tem, você lembra daqueles rádios que a gente tem rádio? Quem tem rádio sabe que se você não botar ele na frequência certa, ele dá chiadeira, não é verdade? Você termina sem entender nada. Você tem que ajustar a frequência. Aqui, em nome de Jesus, ajuste a frequência. Esteja aqui adorando a Deus em espírito e verdade. Não deixe vir minhoca, bobeira. Não, Senhor, retira tudo da minha cabeça. Eu quero estar aqui te adorando. Eu quero estar na frequência certa. Eu quero estar conectado. A igreja não é lugar de lazer, de dormir, de passear, de conversar. A igreja é lugar, querido, de você se conectar com o Espírito Santo. Deixa para dormir depois. Aleluia, não dorme agora não. Agora é hora de você entrar na frequência. Entra na frequência. Aleluia. Entra na frequência. Que se você entrar na frequência, alguém vai falar com você. Aleluia. E você vai poder falar com aquele que está falando contigo. Quantos dizem glória a Deus? Frequência. Põe lá. Sensibilidade espiritual. Na frequência. Glória a Deus. Lá na frequência. Aleluia. Aqui diz assim, 1 Pedro 21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Olha que coisa, o Espírito Santo fala. Quantas vezes, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo já aconteceu, eu já entrei aqui, irmão, com dificuldade, eu estou te falando de coração, de verdade, de eu dizer assim, Deus, eu não sei nem o que falar. Deus, eu não sei nem como resolver. E já me sentei na casa de Deus. E Deus usar pessoas e ministrar. E eu me levantar sabendo, tendo uma luz do que vou fazer. Glória a Deus, porque o Espírito Santo fala pelos nossos irmãos. Fala para a sua igreja. Diga glória a Deus, querido, não perca a frequência. Aleluia. Um crente que diz, eu fui na igreja, Deus não falou nada. Você não veio à igreja, irmão. Glória a Deus, você não veio à igreja. Porque o Senhor da igreja não se afastou dela. Sabe quando é que o Espírito Santo vai deixar a igreja? Em lugar nenhum ele vai subir com a igreja. Levante a mão, dê glória a Deus, ele está na igreja. Então ele quer falar com você, filho. Olha o que é que Davi fala, irmão. Preste muita atenção. Ah, mas o Espírito Santo para falar, alguém tem que profetizar. Essa coisa de crente tolo. Profecia é um dom, meu irmão. A palavra, ela é a profecia exata, a palavra profética exata de Deus. Olha o que é que Davi fala. 2 Samuel 23, 2. Olha o que é que ele diz. O Espírito do Senhor falou por mim. O Espírito do Senhor falou por mim. A sua palavra esteve na minha boca. Cuidado, quando você... Por isso que a gente diz, atenção, agora é a palavra de Deus. Na hora da palavra de Deus, querido, preste atenção. Na hora que alguém venha falar da parte de Deus, ouça. O Espírito Santo pode falar diretamente à sua vida, às vezes uma palavra que você está esperando, está necessitando. Então tenha sensibilidade espiritual. A falta de resposta, Deus fala e muitas das vezes nós não respondemos, porque estamos fechados. Estamos batendo um papo na igreja. Vamos conversar. Na igreja conversar. E aqui, meu irmão,
não é aquela praça, aquele banco. Não, não é isso não, meu irmão. Aqui não é lugar para isso. Aqui é a casa de Deus. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Esteja atento. Eu dou graças a Deus. Você repare, há igrejas que o ministério passa o culto todo conversando. Aqui nós não queremos isso. A gente troca uma palavra, outra, isso é normal, mas aqui não tem conversa. De pastor está no ouvido de um, de outro está no ouvido de outro, os irmãos cantando e as pessoas conversando. Muitas das vezes acontece a gente precisar de falar alguma coisa, isso, mas você não vê, olha o comportamento do ministério. Aqui está todo mundo aqui, atento à palavra, porque nós sabemos a importância da palavra, e sabemos que o Espírito do Senhor fala à igreja. Quantos dizem glória a Deus? Às vezes você vai em igrejas que o tempo todo o ministério, a pessoa está ministrando, e estão falando, estão conversando. Meu irmão, é hora de Deus falar. Outra coisa, além da falta de resposta, e quando Deus fala, nós precisamos de dar uma resposta a Ele. Deus está falando com você essa noite, você tem que dar uma resposta a Ele, filho. A falta de resposta. O Senhor fala e você não responde nada. Fala e não responde nada. Você tem que dar uma resposta. Segundo, a falta de atenção. Quantas vezes? Quantas vezes? Talvez, eu tenho certeza que tem gente aqui que já passou isso. Vem a nós aquele toque assim. Vai orar. Para o que você está fazendo. Quem já teve essa experiência aqui, de verdade? Diz assim, vem aquela voz e diz assim, para o que você está fazendo e vai para um canto orar. Alguém já teve essa experiência aqui? Estou vendo alguns irmãos. Para aí, vai orar. Você sente aquilo no coração, dentro de você. Vai lá, vai para um canto, vai para o teu quarto. A falta de atenção. O Espírito Santo dá esse despertamento, fala, e muitas das vezes ele quer nos levar para uma conversa individual. Às vezes ele quer levar para uma conversa individual. Ele quer levar a gente para ministrar no nosso coração alguma coisa. Mas nós não lhe damos a devida atenção. Porque a gente tem o Zap. Nós temos o Zap. Nós temos, tem lá. Plim, 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 plim. Oi. KKK. As carinhas. Então nós temos que responder o Zap. Pô. E aquele desejo está no coração. Vai orar. Vai orar. Mas nós temos o Zap. Temos que ver o nosso Face. Postar que nós estamos bem no nosso Face. Olha onde eu estou. Temos que postar, tira aí para o Face, gente. E nós temos que estar no Face. E ele está tocando. Eu preciso falar com você. Está tocando aqui. Vai orar, hein? Não, depois eu oro. Mas você tem o Instagram. Quantos estão me seguindo no Instagram? Olha. Instagram. Tudo isso é ferramenta, sabendo usar. Tudo na vida, se você não sabe usar, nada lhe presta. Mas para aí, meu irmão. E aquele toque que ele está te dando, rapaz. Aquele toque que ele está te dando. Está te dando aquele toque. Está chamando a tua atenção. Está dizendo, olha aqui, me dá um tempo aqui. Paulo passou algum tempo separado no deserto da Arábia. Você sabia? Algum tempo. Eu não sei você, mas eu acredito que você aqui faz isso. Cultive, tirar um tempinho com o Espírito Santo. Um tempinho à parte, sem ninguém. Você e ele. Cultive, você tem uma reflexão com o Espírito Santo. Cultive isso. Tem um momento seu com o Espírito Santo. Cultive isso. Tem o seu momento ali particular. Faça isso. Você vai ver que quando você der essa atenção ao Espírito Santo, você vai receber bênção. Muita bênção. Você vai ter intimidade. Você não vai ter dúvida com respeito a Ele. De longe você sabe quando uma coisa é fantasia e quando é verdade. De longe, não precisa, de longe.
Você enxerga situações que ainda não aconteceu. Você enxerga, você vê situações que ainda não aconteceu. Não aconteceu, mas você enxerga. Você já sabe. Você já canta a pedra ali, ó. Vai ser assim, ó. Está só esperando o momento. Cultive isso com o Espírito Santo. Cultive. Outra coisa, falta de crer. Muita da gente não crê, irmão. Fala do Espírito Santo, mas não crê no Espírito Santo. Não crê, sabe? Não crê. Tem muita gente que fala de democracia, mas não acredita na democracia. Você pode falar de uma coisa, dar detalhe, mas não acreditar. Não tem. Agora a moda é falar sobre direitos humanos. A maioria que fala sobre isso não acredita, não pratica, não vê, não quer saber. Então muita gente fala, eu creio no Espírito Santo, mas não, eu acredito, mas não vê. Que desventura quando um crente não crê no Espírito Santo, sabe? Ou quando pega ele e coloca dentro de uma redoma teológica, sabe? E o Espírito Santo não fica preso em redoma teológica de ninguém. Que pena. Como é importante termos o Espírito Santo. A história da igreja está recheada de homens que impactaram o mundo porque creram no Espírito Santo. John Wesley, na Inglaterra. Que obra aquele homem fez. Que coisa tremenda, como Deus usou Wesley. George Whitefield, um grande pregador, homem que levou multidões, não tinha microfone, nem caixa de som, mas levou multidões a Cristo. A gente vê o testemunho da vida de Charles Finney, homem cheio do Espírito Santo. Tinha reunião de Finney, que o Espírito Santo vinha de uma maneira tão poderosa sobre o povo, que muitos saíam tapando a boca, para não chorando e tapando a boca, porque gritavam pedindo misericórdia a Deus. Eu não estou exagerando. Compra um livro de biografia de Finney e lê sobre isso, está aí. Isso é fato, é história. Homens como Smith Wigglesworth, homem de Deus, parece que tem 9 casos de ressurreição no seu ministério. 9 casos de ressurreição. Pesquisa sobre a vida desse homem. Homem como Reinhard Bunke, que faleceu ano passado, passou para o Senhor ano passado. Vê as campanhas, está no YouTube, Reinhard Bunke, evangelista Reinhard Bunke. Vê lá, 1 milhão de pessoas. Mais de 1 milhão de pessoas em cruzada. Teve um culto que eu não sei te dizer se foi mais de 500 mil batizados no Espírito Santo. Aplauda, meu irmão, num culto, numa campanha. Está lá, meu irmão, as imagens estão lá. Mas que creram no Espírito Santo. Creram no Espírito Santo. Homens que creram no Espírito Santo. Olha, irmão, você pode até fazer alguma coisa na obra de Deus sem Ele. Sabia? Mas nunca terá o resultado de fazer a obra com Ele. Levante a mão e dê glória a Deus. Fazer sem Ele tu pode até fazer, mas o resultado de fazer com Ele é diferente. Levante a mão e dê glória a Deus. É diferente. Diferente. Muito diferente. E por último, nós vamos encerrar aqui lhe dizendo uma coisa. Glória a Deus. O que você pode esperar hoje do Espírito Santo? A mesma coisa que os discípulos esperaram. O Espírito Santo é Deus. Ele é Deus e ele tem um atributo, ele tem uma qualidade, é imutabilidade, ele não muda. O mesmo Espírito que veio sobre a vida de Pedro, vem sobre a minha e sobre a sua vida. Você acredita? Diga: eu recebo, eu acredito, aleluia! Glória a Deus! Então vamos lá, meu irmão. O que é que temos que fazer? Responda o Espírito Santo essa noite. Responda se ele falar com você essa noite. E se ele está falando ao seu coração, dê a resposta que Samuel deu. Fala, Senhor, porque teu servo ouve. Se ele quiser te chamar a atenção, te chamar para alguma coisa, diga: eis-me aqui, como Isaías falou. Glória a Deus. Vamos lá, creia, porque eu vou te dizer, a tua fé jamais será decepcionada. Que Deus te abençoe em Cristo. Vamos ficar de pé.
em nome do Senhor Jesus.